Boa noite. Depois dessa evidência clara da ação da CIA, do FBI e do controle do campo de segurança do Brasil, eu quero lembrar três coisas que me parecem relevantes. Primeiro, que nos estertores do governo Temer, ele construiu um órgão que nem no auge da ditadura militar foi construído. É um órgão que junta a inteligência das Forças Armadas, a inteligência da Segurança Pública, a inteligência do Ministério da Fazenda e a inteligência do Estado da ABIN. Coloca tudo isso sob o comando do GSI, chegou aí na época, hoje é Helena. Chegou enquanto a família era envolvida em golpes desde 1924. Desde o século passado. Euclides e portanto, não somente eles fizeram isso no passado, mas criaram todas as condições hoje para avançar mais ainda nesse processo de investigação e tratamento das questões estratégicas e informação no Brasil. Mas para entender isso, e como eu estou vendo aqui que muita gente nesse auditório é jovem há mais tempo do que outros, então estão muito jovens há mais tempo aqui, eu queria fazer um pouco de história, para poder chegar um pouco na situação atual e situar um pouco o quadro que nós temos. Quando a Petrobras surgiu, lá na década de 50, a Petrobras não tinha grande produção de petróleo. Mas a Petrobras tinha um compromisso de fornecer combustível para o país. Então a missão da Petrobras era garantir o fornecimento de combustível para o país. Porque na década de 50, o país estava começando a sua industrialização pesada. Estava intensificando a urbanização, as cidades cresciam e nós precisávamos de combustível, porque para desenvolver precisa de combustível. Nessa época, o Jornal Nacional dessa época era o repórter Esso. As músicas e os festivais de música que levaram ao avanço da bossa nova e da música brasileira dos anos 60 eram festivais bancados pela Shell. A distribuição era controlada pela Esso, pela Shell, pela Texaco, e os lubrificantes eram Castrol, que vinham da BP, da Inglaterra. Então nós tínhamos a Petrobras, que na década de 50 tem sua primeira refinaria na Bahia, que começa a operar em 1958, e a distribuição era basicamente das empresas internacionais. A presença das empresas internacionais na década de 50 não era um fenômeno só brasileiro. Ela refletia a situação do mercado de petróleo e derivados do mundo. A Exxon, a antiga Standard Oil, e a Shell, elas não começam como produtoras de petróleo. Elas começam como distribuidoras de querosene, passam a controlar o refino e depois viram produtoras de petróleo. Isso na história mundial. O primeiro país para produtor de petróleo foi os Estados Unidos e a Rússia, o Império Czarista no Mar Cáspio, em Baku, os dois grandes produtores do início do século XIX, início do século XX, aliás. E as empresas internacionais controlavam a distribuição
o refino e depois chegaram à produção e produção. Por que eu estou contando isso? Porque nesse processo a Petrobras avançou fortemente no refino. A capacidade de refino da Petrobras cresceu muito. Agora, a última refinaria construída pela Petrobras, antes da refinaria Abreu Lima de Pernambuco, foi a refinaria de São José dos Campos, a Revata, que foi inaugurada em 1980. A última refinaria que a Petrobras fez foi em 1980. O que aconteceu nesse período, portanto, da década de 50 à década de 80? A Petrobras cresce no refino, mantém o controle na distribuição de 1/3 da distribuição e compete 2/3 da distribuição com as internacionais. Hoje, em 2019, a segunda maior distribuidora do Brasil é a Shell, em aliança com um grande grupo produtor de etanol chamado Raízen. Então a Petrobras, a BR Distribuidora e a Shell são as duas maiores distribuidoras no país de derivados. Isso é importante porque ninguém consome petróleo. Ninguém consome petróleo. E eu estou em São Paulo, onde a história da Petrobras é a história do refino, não é a história da produção. Se eu estivesse no Rio, ou se eu estivesse na Bahia, a história é outra. Mas em São Paulo, nós temos que entender que São Paulo tem 4 refinarias. E São Paulo tem essencialmente a capacidade de refino como elemento central da produção da Petrobras na região. Mas o que acontece? Nesses 65 anos, 64 anos da Petrobras, a Petrobras muda de patamar. Porque a Petrobras avança na produção. Mas a Petrobras, ao avançar na produção de petróleo, principalmente na produção de petróleo no mar, principalmente a produção de petróleo na bacia de Campos, na frente do Rio de Janeiro, a produção do petróleo da Petrobras fez com que a Petrobras, diferente das grandes empresas de petróleo do mundo, tivesse uma estrutura de produção de petróleo, refino de derivados e distribuição relativamente equilibrada. Hoje, você tem um mercado brasileiro de derivados que consome em torno de 2,4 milhões de barris dia de derivados, barris de petróleo equivalente. As nossas refinarias produzem 2,1 milhões de barris de dia. E a produção de petróleo é em torno de 2 milhões de barris de dia. Portanto, você tem uma situação em que a produção de petróleo, o refino e a distribuição são muito equivalentes. Deixa eu desligar isso aqui, porque são muito equivalentes e, portanto, não tem como você ter uma situação dominante sobre outra. Por que isso é importante? Porque as grandes empresas de petróleo do mundo, sejam elas privadas, como a Shell, como a Exxon, como a Chevron, como a BP, como a Repsol, como a Total, são empresas integradas. São empresas que produzem petróleo, são empresas que refinam petróleo e são empresas que distribuem petróleo. Ao terem esse conjunto de atividades integrados, estas empresas, diferente da Petrobras, têm em geral a sua área de produção num país, seu refino em outro país e a distribuição em outro país. A Petrobras tem a vantagem de ter
a integração do seu mercado no jargão do setor do upstream, da exploração e produção, o seu refino e sua distribuição dentro do mesmo país, que é uma vantagem extraordinária em comparação com as outras empresas de petróleo do mundo. Mas até o início dos anos 2000, em torno de 2005, ninguém tinha a pretensão de que a Petrobras seria uma grande produtora de petróleo em padrões mundiais. Porque não haviam grandes descobertas recentes que apontassem para a possibilidade da Petrobras ter um significado papel na exportação mundial. Só para dar alguns números, hoje o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, produz em torno de 12 milhões de barris dia de petróleo. O segundo maior produtor de petróleo do mundo é a Rússia, que produz em torno de 11,5 milhões de barris de petróleo. O terceiro maior produtor do petróleo do mundo é a Arábia Saudita, que produz em torno de 11 milhões de barris de petróleo. Portanto, os grandes produtores de petróleo do mundo produzem 5 vezes mais do que a Petrobras. Então, nós não tínhamos pretensão, até 2005, de ser uma grande produtora internacional. Mas a Petrobras seria uma alavanca para o desenvolvimento nacional. Porque a Petrobras avançaria na integração, a Petrobras avançaria nos setores importantes, particularmente na área de biocombustíveis, que complementariam a oferta de derivados no país, o etanol e o biodiesel. E, portanto, a Petrobras seria um elemento importante na integração da utilização das riquezas nacionais com o desenvolvimento nacional. No meio disto, como a Petrobras era uma empresa cuja sua produção era no mar, era necessário retomar e intensificar uma vocação da indústria brasileira, que na década de 60 chegou a ser a segunda maior indústria naval do mundo, que tinha sido desmontada. Então era necessário retomar a expansão da indústria naval, para que essa indústria naval se articulasse com projetos de recuperação e avanço da produção na bacia de Campos, para que nessa produção da bacia de Campos nós tivéssemos a possibilidade de aumentar o conteúdo nacional dos equipamentos para a produção de petróleo. Tudo isso antes do pré-sal. O horizonte da Petrobras, portanto, era o foco de crescer no mercado brasileiro, sendo uma empresa integrada, sendo uma empresa que se dedicava a expandir o seu papel como motor do desenvolvimento brasileiro. Nesta época, que o Bob falou aqui, a entrada da CIA e do FBI, que é o período de Fernando Henrique Cardoso, o projeto da Petrobras era outro. O projeto da Petrobras de Reichmann, o projeto da Petrobras do governo de Fernando Henrique, era outro. Do Zilberstein, cunhado lá do genro do Fernando Henrique Cardoso. O projeto da Petrobras dessa época era diminuir a integração da Petrobras, vender parte do refino, sair da área de fertilizantes, sair da produção onshore, em terra, concentrar a atividade na bacia de Campos, acabar com a engenharia da Petrobras
porque a tecnologia seria adquirida no mercado e adotar contratos chamado turnkey, em que você comprava as plataformas, recebia as plataformas prontas para girar a máquina e funcionar, fornecidas por uma empresa, duas empresas conhecidas no mundo dessa época, Halliburton e KBR. Essas duas empresas pertenciam a Dick Cheney. Halliburton tomava conta dos dados que foram roubados na sonda da Petrobras. Então vamos chegar lá. Há um filme que está passando agora no cinema, chamado O Vice. O vice-presidente de George Bush. Vale a pena, quem não viu, ver. Porque ele mostra claramente a atuação do governo americano na desmontagem de governos, na conspiração, na utilização de mecanismos para mudar a capacidade das pessoas pensarem, no entrar no âmago da alma do povo em favor dos interesses, basicamente, dos petroleiros americanos nos Estados Unidos. Onde está lá o Dick Cheney, que era o vice, onde está lá o Bush, onde está lá o Bolton, que está hoje conselheiro do governo, estão todos lá. Esta Petrobras, portanto, foi, quando nós chegamos na Petrobras, essa Petrobras foi retomada, foi virada, como dizem os paulistas, virada de ponta cabeça, os baianos dizem virada de cabeça para baixo. Nós fizemos uma revolução, mas em um fenômeno novo de conhecimento geológico, como tem alguns geólogos aqui antigos, mas que não se tinha ainda o desenvolvimento e a capacidade de interpretação de dados sísmicos através do sal que permitisse garantir a certeza dos reservatórios do pré-sal. Em 2006 a gente descobre o pré-sal. 2006, 2007 faz uma revolução do pré-sal. Por quê? Porque coloca o Brasil no centro da disputa mundial do petróleo. Porque as potencialidades de produção do pré-sal são gigantescas. É a maior descoberta nova dos últimos 30 anos. A descoberta do pré-sal, portanto, abre um outro horizonte completamente diferente do que era no período pré-sal, em que o Brasil passaria a ser uma das principais fontes do novo petróleo para as próximas décadas. As próximas décadas. E, portanto, começa a haver ali uma mudança profunda das relações diplomáticas, militares e da inteligência americana com o Brasil e da inteligência militar, diplomática e de segurança da China e da segurança diplomática, militar e inteligência da Rússia, e portanto nós passamos a ser o alvo e o centro de uma disputa de para onde e quem vai controlar essa riqueza gigantesca que era o pré-sal brasileiro. É bom lembrar aí um outro fenômeno antes do pré-sal, porque eu sei que tem muita gente que não foi, como é que se diz, como na Bahia se diz, emprenhada pelo ouvido, e que não, como é um problema complexo, não consegue ver fora da espuma criada
pelo noticiário. Nessa época, antes do pré-sal, a grande perspectiva de crescimento do petróleo da Petrobras era no campo de Marlim, na bacia de Campos. O campo de Marlim produz um petróleo em torno de 18 a 21 graus API, então um petróleo relativamente pesado, de características desconhecidas no mercado internacional e que necessitava de ser utilizado fora do Brasil. O que as refinarias brasileiras, quando elas foram feitas, da década de 50 até 1980, as refinarias brasileiras foram feitas para processar petróleo leve, principalmente petróleo leve importado da Líbia e da Nigéria. Então as refinarias americanas passaram a investir em unidades de conversão profunda. Ao investir nas unidades de conversão profunda, as refinarias americanas passaram a ter capacidade de processar petróleo pesado e transformar esse petróleo pesado em destilados médios, como diesel, como querosene de aviação, como gasolina. E com isso eles ganhavam a margem, que em 2006 chegou a $17 por barril. 2006. Nesta época, houve um boom chamado do período dourado do refino americano, em que ocorreram 11 compras de refinarias nos Estados Unidos, no mundo, em 2006. Não, são 9 nos Estados Unidos e 2 fora dos Estados Unidos. Essas refinarias foram compradas em 2006 entre $3.200 por barril de capacidade de destilação a $19 mil de capacidade de destilação, de 3.200 para 19. A Petrobras comprou Pasadena nesse momento, e a compra de Pasadena nesse momento foi $7.200 por barril de capacidade de destilação. Portanto, menos da metade do intervalo de preços das 11 transações que ocorreram no mundo em 2006. Qual era a lógica da compra de Pasadena? São 3 motivos para comprar Pasadena. Primeiro, que ela estava tendo um preço de mercado adequado. Segundo, que ela tinha uma capacidade de tancagem, um parque de logística extraordinariamente viável para a expansão. E terceiro, ela estava localizada dentro da maior área produtora de refino, próximo aos 2 principais oleodutos que levavam derivados para a costa leste americana e para a costa oeste americana. Então a lógica de Pasadena estava dentro da lógica de expandir a produção de Marlim, de viabilizar um refino nosso lá fora e de viabilizar, portanto, a apropriação pela Petrobras dos ganhos do refino. Com o pré-sal, tudo isso muda. Com o pré-sal muda completamente tudo isso. Não tem mais sentido você ir para o exterior. Não tem mais sentido. Você tinha um volume de investimento gigantesco a fazer no Brasil. Para desenvolver o pré-sal, os primeiros projetos mostravam programas de investimento em torno de 5 anos, na média de $45 bilhões ano para desenvolver o pré-sal. Nós tínhamos, portanto, um programa de investimento que era maior em termos de valor real de dólar do que o Plano Marshall que recuperou a Europa. Envolvia frota de navios em torno de 300 navios, embarcações de todo tipo, envolvia 70 sistemas de produção, envolvia 30 sondas de perfuração de mais de 3.000 metros de profundidade em lâmina d'água. Era um gigantesco programa para viabilizar
sair de uma produção de 2 milhões de barris para uma produção em torno de 5 milhões de barris em 2022. Este era o projeto. Para viabilizar esse projeto, que gigantesco projeto, era necessário ter recursos financeiros para fazer isso. O governo brasileiro, em 2010, muda a lei do petróleo. Em 2010, o modelo regulatório aprovado pelo Congresso Nacional, em 2010, diz que os contratos para a produção do pré-sal não seriam mais contratos de concessão, mas seriam contratos de partilha de produção. Com isso, parcela crescente dos recursos gerados pelo pré-sal iriam para o governo. Mas o governo diz, olha, eu não vou botar esse recurso no orçamento normal, eu vou botar esse recurso num fundo social, e 75% desse recurso do fundo social eu vou gastar com a educação e 25% com saúde. Eu vou ter uma fonte de financiamento permanente gigantesca para fazer uma revolução educacional e uma revolução na saúde brasileira. Mas mais ainda, o marco regulatório dizia, do pré-sal descoberto, a Petrobras já é dominante, do pré-sal novo, a Petrobras terá 30%. E será a operadora única. Por que a Petrobras ser operadora única? Ser operadora única porque com isso viabilizava duas questões. De um lado, o poder de compra do volume de investimentos necessários permitiria à Petrobras exigir de alguns fornecedores estratégicos, como fornecedores de sondas e de plataformas, se instalarem no Brasil para atender a demanda brasileira. Com isso, você viabilizava a expansão da indústria brasileira e fornecimento de equipamentos para a indústria do petróleo. E segundo, permitia que todo o avanço tecnológico que vem da operação dos campos fosse apropriada pelo operador, como sempre acontece na indústria, e a Petrobras, portanto, manteria a atualidade tecnológica na utilização do pré-sal. Isso foi aprovado em 2010. Aí, 4 anos depois, 3 ou 4 anos depois, começa isso em 2013, se resgata algo que é comum na história do petróleo mundial. Empresa de petróleo é corrupta. Empresa de petróleo é corrupta. Dirigente de empresa de petróleo é corrupto. Governo que tem empresa estatal é corrupto. Vide a Nigéria, vide a Angola, vide o que aconteceu no Irã em 1950, vide o que aconteceu nos Estados Unidos na expansão da Shell, da Exxon no início do século, vide o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, vide o que aconteceu no Iraque, vide o que aconteceu no Irã, no Kuwait, vide o que aconteceu na Líbia, vide o que aconteceu no Equador. E se transformou um projeto de desenvolvimento nacional como se fosse uma quadrilha de ladrões que só iam roubar a Petrobras. O PowerPoint de Dallagnol. O que não é verdade. Porque, por mais esforço que esses caras queiram fazer, e por mais chocante que seja o volume de recursos identificados pela corrupção do caso da Petrobras, que houve, esse volume, que segundo os cálculos da Petrobras, é de 6 bilhões de reais de 2004 a 2014, 6 bilhões de reais é dinheiro para dar no pau. É muito dinheiro, não há dúvida que isso é muito dinheiro. Mas, relativamente ao volume de dinheiro que a Petrobras operou nesse período, é muito pequeno. São 6 bilhões de reais para uma empresa que nesses 10 anos faturou
3,5 trilhões de reais. Então são 6 bilhões em 3 trilhões. Isso significa 0,05% do faturamento da Petrobras. Não há sistema de controle que seja capaz de capturar esse nível de desvio. Tem que ser combatido, tem que ser punido, tem que ir atrás de quem roubou, mas não é o dominante da história da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa corrupta. A Petrobras não é uma empresa que domina a corrupção. No entanto, isso foi transformado. Por que isso foi transformado? Porque fazia parte de um processo de desmontagem de um paísinho, um país que ousou controlar a expansão da maior riqueza de petróleo que tinha sido descoberta na década de 2000. Um país que se tornou a principal referência na articulação dos países do Sul. Um país que foi extremamente importante na constituição dos BRICS. Um país que se tornou um dos articuladores da moeda que queria combater e disputar com o dólar. Um país que viabilizava a expansão da América do Sul de governos socialmente responsáveis na América do Sul. Não podia ser aceito, tinha que desmontar. E a forma de desmontar não é, no século XXI, não é mais predominantemente o golpe militar clássico dos tanques tomarem o palácio. É via mecanismos eleitorais, desmoralizar as ideias de esquerda, desmontar a lógica de quem está no governo e substituir por amigos das estratégias dominantes. Eles querem um pouco. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta de jornalista. Todo mundo acompanhou o noticiário esses anos todos. Há quantos roubos, esculhambação, há quantos processos, crime você responde? Nenhum. Zero. Não tem nenhum processo na Lava Jato. Zero. Lava Jato. Respondo vários processos no TCU da CVM. Civil. Penal, criminoso, corrupção, zero. Nenhum. Nenhum. Certo? Mas eu quero chamar a atenção, não é isso. Eu quero chamar a atenção que esse processo de mudança tem uma forma de aumentar a espuma do problema. Passadina é um exemplo. A imagem que muitos de vocês devem ter é que Passadina é uma empresa que não funcionava. Passadina era uma empresa que era um bando de torre de enferrujada, vagabundo está lá. Mentira! Passadina está funcionando, não parou de funcionar. Em 2011 e 2012 foi das refinarias da Petrobras a que deu mais lucro para a Petrobras, que as outras deram prejuízo, as do Brasil. E quando a venda da Passadina agora por 560 milhões de dólares pela Chevron, que comprou um mês atrás a Passadina, fica evidente que ao invés de ter dado prejuízo para a Petrobras, a Passadina deu lucro para a Petrobras. Qual é o prejuízo da Petrobras? Tem dois tipos de prejuízo. Um prejuízo que é do senso comum. Se diz assim: a Petrobras pagou 200 milhões de dólares por Passadina e 2 anos antes ela foi comprada por 42 milhões de dólares. E esse é o grande prejuízo, que é a diferença entre o que o sócio comprou e o que a Petrobras pagou. Mentira! Primeiro porque não foi a operação entre a Astra e a Crown, não foi de 42 milhões de dólares, mas deve ter sido em torno de 300 e poucos milhões de dólares, que envolveu a solução de dívidas da Astra que sai da operação. Então foi 300 e poucos milhões de dólares. Em segundo lugar, as margens do refino, que são elementos centrais para determinar o valor de refinarias, variam enormemente de um ano para o outro.
E de 2006 para 2005 as variações foram enormes, porque nós estávamos no auge do chamado período dourado do refino americano. Então esse é um tipo de prejuízo. E o outro tipo de prejuízo, do qual eu tenho vários processos a responder, é mais esdrúxulo ainda, que é a forma que o TCU calculou o prejuízo. Para calcular o prejuízo, o TCU faz o seguinte cálculo: o valor que a Petrobras pagou por Pasadena depois de 5 anos de disputa judicial, menos um dos 23 cenários que a consultora Muse Stencil, contratada pela Petrobras, fez para calcular valores de refinaria com diferentes hipóteses em 2006, 186 milhões de dólares. Se esse cenário fosse válido, não havia nenhuma operação de mercado que fosse capaz, porque a menor operação de mercado foi 3.200 dólares. Se isso fosse verdade, a refinaria seria comprada por 1.860, metade do menor preço de refinaria do período, o que é impossível de acontecer no mercado. Então, portanto, é uma discussão técnica complicada e difícil, a não ser num ambiente que você tenha tempo para fazer desdobramento, falar, explicar isso. É muito difícil, porque é uma questão técnica que não é trivial entender o que aconteceu com Pasadena. Mas o fato é que Pasadena foi o estopim político da derrubada do governo Dilma. Foi a declaração infeliz da presidente Dilma, entendeu? No início de 2014, que detonou o processo que acabou culminando na derrubada dela. Portanto, teve um papel operacional político importante a derrubada do governo Dilma. O que é que acontece hoje do encerrar, já que estou falando há muito tempo? O governo Bolsonaro, com todas as divisões e facções internas, no caso da Petrobras, também está dividido. A recomposição do Conselho de Administração da Petrobras, com a presença do almirante na presidência do Conselho e a saída de alguns representantes do mercado financeiro do Conselho, dá ao Conselho uma certa visão mais produtivista, mais de produção no Conselho. Por outro lado, o presidente da diretoria tem uma visão de acelerar a missão da Petrobras, não mais como uma empresa importante no plano mundial, porque ela seria uma das maiores empresas de energia do mundo, no modelo que nós vamos fazer. Hoje ela não tem mais essa pretensão. Hoje a missão da Petrobras é ser uma empresa média, produtora de petróleo do pré-sal brasileiro, exportadora desse petróleo, que vai exportar aí em torno de 2022, ao invés de estar produzindo 5 milhões de barris, vai estar produzindo em torno de 3,5 milhões de barris em 2022, e vai exportar uma grande parte disso, porque não vai fazer nenhuma refinaria nova, portanto vai exportar derivados de petróleo. Então, a missão da Petrobras, longe de ser uma grande empresa responsável pelo desenvolvimento nacional, longe de ser uma empresa importante na estratégia mundial, vai ser uma pequena empresa a gerar lucro para os acionistas privados da empresa. Essa é a missão que está tendo, e tudo isso passa por um processo histórico, por um processo de consciência e de mobilização da sociedade brasileira. Reverter esse processo, ao meu ver, só se a sociedade brasileira tomar em suas mãos, como na década de 50, o controle da riqueza petrolífera brasileira e modificar, portanto, o destino do petróleo do país. Muito obrigado.